Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí ao segundo dia da final do Legends of Chess 2020. No primeiro dia, Magnus Carlsen ganhou do Ian Nepomniachtchi no match. O match de partidas rápidas de 15 minutos mais 15 segundos por acréscimo terminou no empate. E nas partidas de Blitz, o Magnus Carlsen levou a melhor. Então ficou com a vitória no primeiro dia de final do Legends of Chess 2020. Vamos dar uma olhada nessa partida então do segundo dia, de um total de 3 possíveis. Então vamos dar uma olhada aqui. Magnus Carlsen de brancas abre a partida com o peão da dama, D4. Aqui Nepomniachtchi responde com cavalo em F6. Temos cavalo em F3, G6. Bispo em F4. Magnus Carlsen vai aí para o sistema London. Ele vem jogando com bastante frequência o sistema London. E os adversários, apesar de saberem que ele vai jogar isso, tem dificuldades em geral. A partida seguiu com bispo G7, E3. Roque, bispo em E2, D6 e depois de roque, cavalo em H5. O Nepomniachtchi se incomoda demais com o bispo da London do Carlsen. O Carlsen tenta manter com o bispo G5. O Nepomniachtchi persegue o bispo com H6, bispo H4 e continua a perseguição com G5. E aqui o Magnus Carlsen, cansado de recuar, simplesmente faz o lance cavalo de F em D2. Cansado de recuar o bispo, né? Ele recua o cavalo agora. Mas na verdade esse lance aqui ele abre um ataque descoberto sobre o cavalo que está ali no canto. A ideia é que se o cavalo voltar para F6, o bispo pode continuar, o bispo da London continuaria aí no tabuleiro. O Nepomniachtchi prefere seguir exatamente dessa forma, com o cavalo em F6. Temos bispo G3 mantendo o bispo e aqui cavalo C6. Temos cavalo C3, E5, buscando a ruptura no centro. D por E5, cavalo por E5 e aqui o Magnus Carlsen vai para cima com lance F4, ao mesmo tempo atacando o cavalo e atacando essa estrutura de peões da ala do rei, que já foi avançando de forma talvez prematura. É isso que o Magnus Carlsen vai querer tentar explorar. Vamos ver, a partida seguiu com a cavalo de E em G4 e agora pressionando o peão de E3. Quando o Magnus Carlsen fez F4, o peão de E3 virou um alvo, ficou um peão fraco. A partida seguiu com torre F3 defendendo torre E8, continuando aí a pressão para cima do peão. E agora cavalo em F1, olha só, esse cavalo agora protegendo o peão daqui de E3. Temos cavalo em H5 atacando o bispo volta lá para E1. Aparentemente o Magnus Carlsen está só recuando. Mas eu vou comentar alguma coisa sobre isso no final da partida. Aqui seguimos com F5. E agora, um lance bastante otimista aqui do Ian Nepomniachtchi, né? Agredindo com tudo aí, avançando com a cobertura de peões aí do próprio rei. A partida seguiu com bispo C4, cheque, bispo E6 propondo as trocas, bispo por E6, cheque, torre por E6 e agora H3, simplesmente aí atacando o cavalo, tentando tirar o cavalo daí, aliviar a pressão de E3. O cavalo de G volta lá para F6 e agora simplesmente F por G5, capturando um peão e abrindo um ataque descoberto sobre o peão de F5 e depois de H por G5, torre por F5, ganhando um peão. Já Magnus Carlsen aproveitou aí essa avalanche de peões do Nepomniachtchi, talvez prematura, e já garantiu um peão a mais aí no momento. A partida seguiu com o bispo em H6 e agora G4, esse lance ataca o cavalo e fixa o peão de G5, o bispo fica esquisito aqui em H6, parece um peão. A partida seguiu com o cavalo G7 atacando a torre, torre em F3, dama D7 e agora cavalo G3, olha só, o cavalo que tinha recuado agora volta para o tabuleiro. Temos torre de A em E8, bispo em F2 protegendo, mais uma vez o peão de E3. Fica uma situação estranha para essa torre aqui do Magnus Carlsen, meio claustrofóbica aqui entre as próprias peças. A partida seguiu com dama C6, colocando pressão na torre, escravizando a dama na defesa. E agora E4 aqui pelo Magnus Carlsen, se livrando do incômodo, né? Dando um respiro aqui para as peças poderem se movimentar. A partida seguiu com cavalo D7 e depois de cavalo D5, por incrível que pareça, Nepomniachtchi abandona aí a partida. Como assim, Rafael? O que está acontecendo aí de tão especial, né, para o Nepomniachtchi abandonar aí a partida no lance 27 com tanta peça aí no tabuleiro? É que realmente aqui não tem muito o que fazer, né? Essa torre aqui na terceira horizontal, a pressão é muito forte, né? O cavalo vai para C7, vai dar um duplo aí nessas torres. As peças não têm mobilidade. Olha esse bispo aqui, ó, do Nepomniachtchi, não consegue se mexer. Olha esse cavalo aqui, ó, não tem nenhuma casa.
Aqui ou tem peça tirando casa dele, ou os próprios peões aqui não estão permitindo com que esse cavalo jogue. O outro cavalo não pode vir para F6, existem duas peças dominando em F6. Então o cavalo está entrando em F5, a torre está vindo para C3, o peão de A7 está caindo, ou seja, o Nepomniachtchi atacou, foi abrindo toda a posição, e quando viu o Carlsen se segurou. O que sobrou na posição de Nepomniachtchi foi um monte de fraqueza, e por essa razão o Nepomniachtchi teve que abandonar aí no lance 27. Ele foi pro tudo ou nada, né? Foi de uma maneira bem agressiva e acabou não dando certo. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, depois eu volto para comentar algumas coisas dessa posição. Bom, a máquina Carlsen, né? 99,1% de precisão contra 94,3% de precisão. Ambos os jogadores com uma precisão altíssima, mas aqui o Magnus Carlsen realmente foi mais preciso, né? 2 imprecisões apenas, uma imprecisão e 2 erros aqui do Nepomniachtchi, né? Vamos olhar aqui no tabuleiro. Primeiro, por que abandonou? Vamos tentar imaginar uma possível sequência aqui com o cavalo E5 atacando a torre. Viria a torre aqui em C3, né? Essa seria uma possível continuação. Dama aqui em A4, a dama em segurança, e aí cavalo por C7, dando um duplo nas torres. Posição melhor para as brancas, né? Mesmo que a dama volte aqui para D7, não precisa nem ter pressa para capturar essas torres. Não dá para salvar as duas, dá para melhorar a posição com o cavalo em F5. E depois de rei H7, por exemplo, dá até para capturar. Vai agora a torre aí, cavalo por E6, torre por E6, bispo por A7. E aí já tem tanto uma questão material melhor aí para as brancas, como posicional. As peças das brancas estão muito bem colocadas. A torre aqui numa coluna à frente do peão, né? Praticamente uma coluna aberta para essa torre. Um cavalo muito bem colocado. As pretas têm um peão atrasado, né? Uma estrutura de peões bastante fragilizada. Apenas 3 peões aqui na posição. Então seria realmente uma continuação bem melhor para as brancas, né? Vencedora. E vamos ver então onde é que o Nepomniachtchi perdeu a mão aí. Eu acho que foram algumas posições aqui, né? F5 realmente foi muito otimista nessa posição. Aqui, com análise de computadores, eles mandam tentar trocar aqui, desenvolver a dama para F6, talvez até levar a dama para D4 depois e tentar enfraquecer aqui a defesa do bispo, né? A ideia seria capturar aqui em F4 para tentar abrir aqui, ficar com essa coluna aberta e aí tentar jogar com dama F6 e dama D4. Seria uma boa estratégia para as negras, mas o Nepomniachtchi foi bastante otimista e foi bastante agressivo, querendo vir com F5, e foi o lance que realmente trouxe todos os problemas aí para o Nepomniachtchi, né? Aqui, se ele tivesse capturado em F4, nessa continuação com dama em F6, depois de, por exemplo, rei H1 e dama D4, né, tentando aqui aliviar uma das defesas do bispo aqui de E2, seria uma continuação aí bastante equilibrada, né? Então aqui poderia ter seguido dessa forma, e com bastante equilíbrio, mas F5 foi o início de todos os problemas, e eu acho que esse foi realmente... Bom, o computador aponta 2 erros, né? Vamos dar uma olhada aqui se teve mais alguma coisa que o computador considera relevante de comentar aqui mas eu acho que não, eu acho que é isso, principalmente isso, né? Aí depois acabou já ficando melhor aí para o Magnus Carlsen, e o Nepomniachtchi pode ter errado depois, mas ele já estava pior, né? Então realmente o Magnus Carlsen aí aproveitou, né? Se aproveitou. E o que eu queria ter comentado, que eu falei no começo do vídeo que eu ia comentar, é exatamente isso. O Nepomniachtchi, se a gente for olhar aqui, ó, no começo da partida, ó, o Magnus Carlsen, todo lance que ele faz aqui está desenvolvendo alguma coisa. Desenvolveu peça e tal, deu roque. E aqui o Nepomniachtchi já começa a repetir lance com a mesma peça, né? Para perseguir aí o bispo. E tudo bem, o bispo também está tendo que se mexer várias vezes, mas isso aqui já começa a danificar a cobertura de peões do próprio rei, né? Parece que aqui o Nepomniachtchi está com toda a iniciativa e tudo mais, e o Magnus Carlsen só se defendendo, mas a posição do Carlsen é sólida, né? Ele não criou fraquezas ainda na posição. Vamos continuar aqui para ver, pegar aí o feeling disso daí, né? E5, tudo bem, e agora F4. Rapidamente o Magnus Carlsen vai punir essa estrutura de peões aí do Nepomniachtchi, que já veio avançando com tudo. O Nepomniachtchi ainda continua tentando castigar, o Magnus Carlsen de fato tem que se defender aqui, mas depois o que resulta aqui da posição, depois de bispo E1 e F5, aparentemente você fala, nossa, as pretas estão com tudo, mas o que resulta da posição são um monte de fraquezas, né, que o Magnus Carlsen vai explorar, e ele começa a explorar depois de F5 com esse lance aqui, bispo C4, né, bispo E6, tem as trocas, H3, e aí já perde peão, e aí a posição já está toda comprometida logo no começo da partida, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de lances aí, de ataques
desesperados, né, logo no começo da partida, porque acaba, na maioria das vezes, não levando a nada, né? Aqui nem chegou a acontecer isso, porque depois de cavalo D5, o Nepomniachtchi abandonou, né? E é curioso o Nepomniachtchi ter abandonado. Em geral, ele é um jogador que vai pra luta, né? Aqui, realmente, ele entendeu que ele estava muito pior na posição, que não tinha mesmo nenhuma esperança e nenhum plano, né? Que a posição ia entrar em colapso. O Nepomniachtchi percebeu isso e preferiu nem continuar jogando. Mas é isso, Magnus Carlsen na frente. Se o Magnus Carlsen vencer o match no segundo dia da final, Magnus Carlsen diretamente é campeão e não haverá o terceiro dia. Magnus Carlsen na frente. Será que Magnus Carlsen vai arrematar já no segundo dia da final? A gente vai saber no próximo vídeo, tá bom? Nos próximos vídeos aí do canal Xadrez Brasil, cobrindo aí o torneio, as principais partidas do torneio Legends of Chess 2020. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!